Porque se divide a Igreja da Unificação. Esta é uma razão pela qual, ou a razão pela qual estou a fazer este vídeo, é essencialmente para aqueles membros que não sabem ou não conhecem a real situação da própria Igreja, os motivos pelos quais levaram a Igreja a dividir-se. Gostaria de falar sobre a situação, esta situação em que nós vivemos, desde basicamente 2012, 2013. É algo que é desolador. Esforçámos praticamente a nossa vida, aqueles que dedicaram as suas vidas a tempo inteiro. Mas na realidade é esta. A realidade é esta. Estamos a viver numa situação de divisão que estava fora dos nossos planos, das nossas ideias, dos nossos ideais. E há necessidade de compreendermos a razão, as origens desta mesma divisão. Nós devemos saber qual é o rumo que devemos seguir para honrar o verdadeiro Pai. Não sermos estorvo para a providência. Certamente, para salvaguardar o nosso próprio processo de salvação / restauração, inclusive que pode arrastar os nossos próprios antepassados e levar também ao abismo os nossos futuros gerações, os nossos netos. Claro que isto envolve muitas emoções, muitas dúvidas, muitos sentimentos, mas, enfim, isso é o modus operandi da própria nossa vida de fé. Precisamos de enfrentar esta realidade, saber o porquê acontece, enfim, devemos realmente saber quais as origens de toda esta situação. Não devemos tomar o nosso próprio ponto de vista, porque isto pode levar-nos à desgraça, pode nos levar à nossa própria ruína. Não devemos também estar a defender A ou B simplesmente porque entendo que assim é, simplesmente porque acho que assim é. Isto não é nenhum clube em que gosto daquela cor ou daquela outra cor. Não é uma organização que gosta das pessoas que lá estão. Isto tem a ver com a nossa própria vida na eternidade. A nossa vida espiritual é absolutamente vital saber qual é o rumo que nós devemos tomar. O princípio e as palavras do verdadeiro Pai são muito claras para sabermos definir qual é o rumo que nós devemos tomar. Pode ser penoso, pode ser difícil, mas é aquilo que nós devemos abraçar. São as palavras do verdadeiro Pai, é o próprio princípio divino. Elas são tomadas ou devem ser tomadas como absolutas, como únicas, como eternas, tal qual como se Deus é realmente eterno, se Deus é realmente absoluto, as palavras do verdadeiro Pai são as mesmas, porque é Deus que as transmite, usando o verdadeiro Pai. O nosso ponto de vista, tomar o nosso ponto de vista, tomar a nossa própria opinião, leva-nos à nossa própria falha, leva à falha da nossa própria família. E neste momento crucial em que estamos a viver, é preciso definir verdadeiramente qual o caminho que devemos tomar. Comentários que nós possamos fazer do certo e do errado, isto ou aquilo, tenho para mim todos esses comentários, todas essas opiniões, são perda de tempo. Porquê? Porque elas, na verdade, são emitidas de acordo com o nosso ponto de vista. Não de acordo com as palavras do verdadeiro Pai, não de acordo com o próprio princípio. São lixo, portanto. São lixo. Nós devemos tomar atenção às palavras do verdadeiro Pai, o princípio divino, especialmente, certamente ainda, ao princípio da restauração. É importante nós percebermos a verdade desse mesmo princípio. E nós estamos a viver num momento crucial. Nós estamos a viver num momento vital para entendermos o que é o princípio da restauração. Estamos a viver um momento histórico.
Não é uma passagem de problemas entre Caim e Abel, entre irmãos aqui ou acolá. Não é um problema desses que nós estamos a viver num tempo crucial, histórico. Não é para levarmos as coisas de ânimo leve. Adão e Eva, o que nós estamos a passar hoje é algo muito semelhante com aquilo que se passou com Adão e Eva. Noutra dimensão, noutra perspectiva, mas a atitude é semelhante. Adão e Eva não tiveram fé, nem obedeceram ao mandamento de Deus. Uniram-se a Lúcifer. Conforme o próprio princípio diz, o princípio divino, eles não cumpriram com a sua porção de responsabilidade, que era obedecer e ter fé no mandamento de Deus. É uma ordem que Deus tinha dado. Não é uma opinião, não, por favor, não façam isso. É uma ordem que Deus diz, não comas do fruto. É uma ordem. Os militares recebem determinadas ordens dos seus superiores e não sabem muitas vezes porquê. Portanto, eles tomaram o seu ponto de vista. O verdadeiro pai, na página 1056, eu memorizei, ele diz, no livro de Chan Song-yong, temos de cumprir com a nossa porção de responsabilidade. Cumprir a nossa porção de responsabilidade significa ter fé e obediência absolutos. Ou absolutas. É o que o verdadeiro pai diz. Ter fé e obediência absoluta a quê? À direção, às palavras, à ordem do verdadeiro pai. Que é o representante de Deus. É o representante de Deus na terra e no mundo espiritual. Logo, as suas palavras são absolutas, eternas e imutáveis, como são as de Deus. Como foram as de Deus. Como serão eternamente as de Deus. São ordens. Se nós tomarmos isto deste ponto de vista, são ordens de Deus, são ordens do céu, nós temos que cumprir isso. Não há qualquer outra hipótese. Se não cumprirmos, nós certamente não vamos para o céu. Nem estamos às portas do céu. Se calhar nem chegamos às portas do céu. Posto isto, eu vou procurar, enfim, fazer uma brevíssima, entre aspas, mas uma história suficiente para nós podermos entender as razões pelas quais a nossa igreja se divide. E eu repito novamente, isto é devido, faço isso, já passaram-se praticamente 10 anos em que as coisas aconteceram e nós ainda hoje, não percebemos verdadeiramente porquê. Há rumores apenas sobre o que se passou, mas rumores, nós não sabemos verdadeiramente os bastidores desses acontecimentos. E por isso optamos por isto ou por aquilo. E muitos de nós não sabe, têm consciência disso, não sabe na realidade o que aconteceu. Quais são os motivos reais que levaram a esta divisão? Mas a divisão aconteceu de uma forma, pelo menos para mim, de uma forma mais evidente, mais pública, a partir de 2015. Principalmente quando Hyun Jin fez o seu discurso, fez a sua manifestação com um discurso que tem como o título Quebra do Silêncio, em 2015. Esta foi o choque, digamos, o acordar, digamos, de da realidade do próprio movimento. Mas essa ruptura, esse afastamento que ele tomou em relação à Igreja, não se iniciou propriamente em 2015. Iniciou-se com a passagem do verdadeiro Pai para o mundo espiritual. Com a morte do verdadeiro Pai. Aí começou a divisão. Mas começou a divisão como? Começou a divisão com quem? É algo que vou procurar manifestar essas realidades que aconteceram e nós não conhecemos verdadeiramente. Quais foram os motivos que levaram Hyun Jin a fazer esse afastamento da Igreja? Mais propriamente dito, com a sua própria mãe.
Hakshan. Mas não foi só ele. Não foi só ele que fez esse afastamento. Foram 3 filhos. 3 filhos do verdadeiro pai e da verdadeira mãe que se afastaram da verdadeira mãe. Porquê? Porquê que isso aconteceu? Nós precisamos de saber entender que a questão fundamental das divisões, ou da desunidade, se quiserem, está sempre na relação de Abel e Caim. Esta relação de Abel e Caim é sempre o motivo pelo qual a desunião acontece. Nós vemos isso no povo judeu, com Jesus. Nós vemos isso entre Jesus e o próprio João Batista. Vemos isto de Jesus e Judas. É sempre um problema de unidade. Está motivado pela relação de Caim e Abel. Sempre. Qual é a figura Abel hoje? Não só hoje. Ontem, hoje e amanhã. É sempre eterna, será o Messias. A figura Abel que nós devemos sempre seguir é o Messias. Seja ele vivo ou seja ele morto. É o Messias. Tal qual como os cristãos. Os cristãos, a figura Abel dos cristãos é Jesus. E dão testemunho de Jesus a toda a hora e a todo momento. De forma que nós, hoje, temos o Messias, acreditamos que ele seja o Messias, San Miamin seja o Messias, e tem a posição, aqueles que estão na posição Caim, somos todos nós. É a própria humanidade. Ora, nesta relação Caim e Abel, nós temos uma relação central, onde está também incluída essa relação Caim e Abel, que é o verdadeiro pai, a um nível, o verdadeiro pai e a sua esposa, Hakshan, e também o verdadeiro pai e a sua família, são os seus filhos. Porque o nosso pai é o centro da providência. Portanto, toda a gente deve estar na posição de Caim em relação ao verdadeiro pai. Neste caso, a família, que é o centro da providência, a família do verdadeiro pai, tem a sua esposa e tem os seus filhos como a posição Caim. Ora, qual é a referência que devemos tomar para definirmos unidade nestes 2 níveis de relacionamento? No livro de Chansong-yong, o verdadeiro pai diz: depois de criar Adão e Eva no jardim do Éden, disse-lhes que observassem com fé, amor e obediência absolutos, mas eles falharam em fazê-lo. Como Deus criou deste modo, os seus companheiros têm de ter fé e obediência absolutas. De outro modo, não podem entrar no domínio do amor de Deus. O reino do céu e o inferno separam-se aqui. Portanto, a minha fé, a minha obediência ao verdadeiro Pai e a mais ninguém define a minha ida para o céu ou para o inferno. Está claro aqui, ou como parece o que o verdadeiro Pai diz. Deus criou deste modo, os seus companheiros têm de ter fé e obediência absolutas. De outro modo, não podem entrar no domínio do amor de Deus. O reino do céu e do inferno separam-se aqui. A referência, então, para consolidar unidade, está na nossa fé e obediência absolutas ao Messias. É isso que nos pode levar ao céu. Assim, deve ser porquê? Porquê é que eu tenho que ter fé a um determinado homem que eu acredito, mas porquê é que essa fé é absoluta? Vamos ver. A unidade tem 3 aspectos na natureza humana: sentimento, razão e vontade. Nós devemos ter um mesmo sentimento, devemos ter a mesma racionalidade, os mesmos motivos e deve ter a mesma vontade. Vontade a quê? A vontade da nossa figura central. Devemos pensar da mesma forma que a figura central e devemos ter o mesmo sentimento que a figura central. Ao longo da história, quem teve absolutamente este tipo de unidade, este nível de unidade? Somente 2 pessoas. Jesus e o verdadeiro Pai tiveram unidade absoluta com Deus. Eles sentiam da mesma forma, pensavam da mesma forma e tinham a mesma vontade. Eles são o modelo de unidade, de fé, obediência e amor absolutos a Deus. Foram as únicas pessoas e foram essas que marcaram, determinaram a história.
Logo, fé e obediências absolutas, porquê? Novamente. No livro de Chansong-Yong, o verdadeiro pai diz isto. Se tivessem obedecido ao mandamento, o que teria acontecido? Esta possibilidade nunca ocorreu aos cristãos. E mesmo que tivesse, eles não teriam compreendido o seu significado. É como se tratasse de uma reserva ilimitada de água. Mesmo que quisessem medir a sua profundidade, não teriam os meios para fazê-lo. Ainda que tivessem investigado, não teriam podido compreender. Portanto, o cristianismo, mesmo que tivesse, enfim, alvitrado a possibilidade aos cristãos, portanto, de que é que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem pecado, eles não teriam compreendido o seu significado. O que é que isto quer dizer? Nós, no princípio, percebemos que no crescimento de Adão e Eva houve uma determinada altura que eles comeram do fruto, etc., e caíram num estado de ignorância. Portanto, nós hoje não sabemos, e tal qual como o verdadeiro pai diz, esta possibilidade nunca ocorreu aos cristãos, e mesmo que tivesse, eles não teriam compreendido. Isto é o nosso estado de ignorância. Por muito mais que investigamos a Bíblia, não entendemos aquilo que devemos entender. Por isso o Messias vem. O Messias vem para nos tirar deste estado de ignorância. E para tirar deste estado de ignorância, ao longo da história, verificamos que a história tem sido um curso de fé e obediência. Só neste curso de fé e obediência é que nós vamos fazer a nossa fundação de fé e a nossa fundação substancial. Só na base da nossa fé e obediência aos mandamentos, à direção do verdadeiro Pai, àquilo que Jesus nos transmite, ou transmitiu. Portanto, o Messias é quem nos tira deste estado de ignorância. Por isso nós devemos ter fé. É que exatamente como o militar que segue o seu superior. Não percebe porquê, mas num momento de guerra ele vai obedecer ao seu superior. Um professor pede ao aluno que faça os seus deveres de acordo com a direção do professor. Porquê? Porque o professor tem mais conhecimento que o aluno. Então ele vai ter que confiar no professor, até ao momento em que atinjam um conhecimento parecido ou igual. Ora, essa é a nossa posição. A nossa posição é de ter fé e obediência, porque estamos neste estado de ignorância. E só saímos deste estado de ignorância seguindo quem sabe o caminho. E quem sabe o caminho é realmente Jesus e o verdadeiro Pai. Por isso devemos obediência e fé absoluta ao verdadeiro Pai. O próprio Pai, o verdadeiro Pai, também teve esse comportamento. A mãe veio de uma linhagem do arcanjo caído. Para isso, tive de avançar com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Portanto, cheguei até aqui com esse tipo de crença e fé. Desde que ela veio da linhagem caída, tive de ir completamente pelo caminho oposto do universo. Tive de negar tudo. Portanto, ele também fez esse percurso, tal qual como Jesus também fez esse percurso. A unidade, então, vamos ver que tipo de unidade deve existir, ou devia de existir, ou existiu entre o verdadeiro Pai e a sua esposa, Akshan, San Moon e Akshan. Primeiro nível de unidade é entre o casal. O verdadeiro Pai manifestou várias vezes a favor da sua esposa, que se manteve unida e cumpridora da sua responsabilidade. Isso é o que nós vamos ver ao longo da história até ao dia que o verdadeiro Pai faleceu. Ele diz, vou colocar várias palavras do verdadeiro Pai em que manifesta isso. Vocês têm de unir-se completamente com a verdadeira mãe. Nessa altura, não terão nenhuma relação com Satanás, porque estarão completamente unidos com o domínio do amor de Deus e na posição de amar a humanidade em união com Deus. Esses representativos são o verdadeiro Pai e a verdadeira Mãe. Se vocês tiverem o coração de amar a humanidade mais que amam os verdadeiros pais, ok, tudo estará bem. Nosso pai disse isto em 86. No anterior disse em 85. E outra passagem, o verdadeiro pai e a verdadeira mãe são verdadeiros professores, devido ao seu verdadeiro amor. Estávamos em 90. Mencionei isto à verdadeira mãe, e ela sentiu o mesmo. Então agora ela está a fazer uma digressão, 92. Portanto, manifesta claramente que a mãe confiava totalmente no verdadeiro pai. E vice-versa. Por isso, ao dar-lhe determinada direção, ela sentiu a mesma coisa e fez então a digressão. Até hoje, ninguém conheceu realmente a mãe.
Eu investi nela através de 3 etapas: formação, crescimento e conclusão. Porque chegou à altura de procurar filhos e filhas no mundo perfeito, sem queda. Podeis proclamar claramente o verdadeiro pai, Sun Mun, e a verdadeira mãe, Akshan Mun. Se não o fizerem, o mundo espiritual não poderá trabalhar convosco. Mesmo que proclamem isto corajosamente ao mundo, ninguém se oporá a vocês. Isto é assim apenas por causa da vitória dos pais. Ora, esta passagem foi-me enviada por um irmão da Federação da Família. Não tenho aqui a indicação de qual é a fonte. Eu sei que em Cheongsong-yong não está. Não sei onde possa estar. Mas não interessa. Aqui está manifesto uma unidade da verdadeira mãe com o nosso pai, Sun Myung. Está manifesto isto. Com estas palavras ou outras palavras, está expresso essa mesma unidade. Mesmo quando estou sozinho, represento os verdadeiros pais. E o mesmo se aplica à mãe. Quando ela está sozinha, ela representa os verdadeiros pais. Novamente em 90. Foi um discurso aos membros da CARP. Contudo, esta tradução aqui não está correta. A correta é esta. Portanto, se o pai estiver sozinho, a dispensa dos verdadeiros pais continuará mesmo assim. Se a mãe estiver sozinha, a dispensa continuará. Não haverá paragem. Está tudo consumado. Portanto, o nosso pai está a dizer aqui, por alguma razão, houver algum percalço, quem deve tomar a dispensa é a verdadeira mãe. Portanto, não está aqui, é o mesmo se aplica à mãe. Não importa se esta é realmente a tradução, mas define a unidade e a confiança que o verdadeiro pai tem na verdadeira mãe na altura. Esta é a era da mãe. O pai está a preparar-se para colocar a mãe no seu lugar, no lugar do pai. Portanto, esta é uma das passagens que os próprios membros da Federação mencionam, de que o verdadeiro pai estava a colocar a mãe para poder dar a direção à igreja. Mas isto está em 91, foi proclamado em 91. O mundo exterior está agora a falar da celebração do 60º aniversário do Reverendo Moon. O Reverendo Moon é um homem idoso. Quem será o seu sucessor? A esposa do Reverendo Moon, que é a verdadeira mãe, que tem apenas 47 anos de idade. Portanto, podemos verificar aqui a confiança que o verdadeiro pai tinha na sua esposa, como seguidora, como futura sucessora da direção e da providência. Eu penso que isto está muito claro. Em qualquer país ou missão da Igreja da Unificação, quando a mãe vem sozinha, ninguém pode dizer: onde está o pai? Mãe, por que vieste sozinha? A mãe representa de forma independente o fundador da Igreja da Unificação. Portanto, em 91, o nosso pai fez esta declaração. A verdadeira mãe realizou uma fundação vitoriosa e, desse modo, libertou as mulheres da posição de Eva caída, que não pôde cumprir a sua responsabilidade. Por isso, o movimento da libertação das verdadeiras mulheres pôde finalmente ser iniciado. Estávamos naquele período da Associação das Mulheres para a Paz Mundial. E ainda, quem está encarregado de puxar o prego enterrado tão fundo no coração de Deus e dos verdadeiros pais na Terra? Os verdadeiros pais estão encarregados. E a pessoa que completará esse trabalho, no fim, é a verdadeira mãe. Eu gosto muito desta passagem. Fez-me entender o que não tinha compreendido ou que não sabia até essa altura. Entendi qual é o fim. Quem vai tirar o prego enterrado no fundo do coração de Deus é a verdadeira mãe. Para mim isto tornou-se claro quando eu comecei a procurar e entender a razão pela qual a divisão na igreja se processou. Estou convicto de que tais elogios e reconhecimentos foram dados à verdadeira mãe em vários momentos correspondentes aos estágios do seu crescimento, seja no estágio de formação, seja no estágio de crescimento, seja no estado de aperfeiçoamento. A verdadeira mãe foi reconhecida pelo verdadeiro pai várias vezes ao longo do caminho como alguém que havia alcançado a unidade com ele. Não há dúvidas. Não temos dúvidas. Eu, pessoalmente, não tenho quaisquer dúvidas dessa unidade que a verdadeira mãe tinha com o verdadeiro pai. Nosso pai diz: investi nela
através de 3 etapas. Anteriormente passei esta mensagem antes, essa passagem das palavras do verdadeiro Pai. Eu investi nela através de 3 etapas: formação, crescimento e conclusão. Palavras do verdadeiro Pai, meses ou anos antes do seu falecimento. A partir de 2003, a verdadeira mãe entrava no seu último percurso para se tornar perfeita. É importante entendermos que eles, como casal, não eram perfeitos. Havia um percurso a fazer. E esse último percurso era o da verdadeira mãe. Quem viria tirar o prego ao coração de Deus. Era ela que devia desenvolver esse percurso, atingir a perfeição. Nos anos finais da vida do verdadeiro Pai, o verdadeiro Pai começou a transmitir determinadas observações à verdadeira mãe. Fazer determinadas observações à verdadeira mãe. Às vezes mesmo durante sessões de onda ok. Outras vezes em reuniões com participação dos principais líderes da igreja. Mas esse testemunho, esses líderes não passavam para fora aquilo que o verdadeiro Pai tinha dito à verdadeira mãe. Ficavam com eles. Existe, portanto, uma unidade total entre o nosso pai e a sua esposa, Hakshan. Em novembro de 91, o nosso pai disse: após a perfeição de Adão, Eva também tem de ser aperfeiçoada. Após a perfeição de Adão, Eva também tem de ser aperfeiçoada. Com base na perfeição de Adão, Eva pode ser recriada e Adão tem de restaurar a posição de Eva. Este é o curso da restauração, porque no momento da queda de Adão, Adão foi subjugado por Eva. Esta condição é restaurada pela indemnização na altura da segunda vinda do Messias. Portanto, quando a mãe na posição de Eva estiver no mesmo nível de perfeição do pai em toda a dispensa, então toda a dispensa estará completa. Portanto, como casal, eles tinham que fazer um percurso de modo a que ambos fossem perfeitos. Então, toda a dispensa estará completa. Até agora, a mãe tem seguido completamente o pai. Ela tem estado totalmente unida a ele. Ela é a sombra do pai. Agora, após a vitória do pai, como um Adão perfeito, Satanás não pode mais acusar ou invadir. Portanto, o pai tem que elevar a mãe ao nível do pai. O pai perfeito tem que elevar a mãe ao nível do pai perfeito. Ela tem que se tornar perfeita. A mãe deve de tornar-se tão perfeita quanto o pai é. De modo que, o que é que isto quer dizer? O percurso da perfeição dos verdadeiros pais como casal ideal. Nós conhecemos esta cerimónia de 1960, cerimónia da bênção dos verdadeiros pais. Depois, em 2003, houve uma segunda cerimónia da bênção, da sua bênção. A segunda cerimónia da bênção dos verdadeiros pais foi em fevereiro de 2003 e estava programada uma terceira cerimónia para 2013. Originalmente era para ser em 2012. Portanto, nós estamos aqui a ver 3 possibilidades, ou três bênçãos que os verdadeiros pais deviam de tomar, deviam de fazer essas cerimónias. Então, podemos compreender que estávamos, ou eles estavam, num percurso de aperfeiçoamento como casal. É o que nosso pai manifesta também nas palavras ditas que a verdadeira mãe necessitava de crescer até à perfeição, de desenvolver o seu percurso, o último percurso até à perfeição. Portanto, ao longo desse percurso, o que é que o verdadeiro pai disse? Ele disse isto. Em 99, a mãe não é primeiramente essencial para a restauração, porque qualquer número delas pode ser estabelecido. Se Adão não tivesse caído, qualquer número de Evas podia ter sido recriada. Conheciam isto? Eu não conhecia cá em Portugal, não me lembro de ter lido isto, nem me lembro de alguém me ter dito isto.
em 15 de outubro de 99. Portanto, se a mãe que está aqui presente tiver os seus próprios pensamentos e construir o seu próprio ninho, isso tornar-se-á um grande problema. O reverendo não se envolverá nisso, mas se isso inevitavelmente acontecer, eu saltarei sobre isso, construirei a montanha novamente. Estamos agora a entrar na era da conclusão. Se a mãe não cumprir a sua responsabilidade, há muitas candidatas. Sabiam disto? Eu não sabia. Aqui em Portugal não me lembro de ter lido, nem ninguém me ter dito tal coisa. Isto o nosso pai declarou isso em 99. Porquê é que os líderes não transmitiram isso a todos os membros? É uma pergunta. E então o nosso pai diz precisamente, em palavras já ditas anteriormente, eu investi nela através de 3 etapas. Formação, crescimento e conclusão. Era o percurso que a mãe estava a tomar para se tornar verdadeira mãe. Ela tinha que fazer esse percurso, atingir o nível do verdadeiro pai. Oração do verdadeiro pai na segunda cerimónia da sua bênção, casamento sagrado em 2003. Reparem bem. Pelo cumprimento da missão de Eva, a mãe deve lutar contra a soberania de Satanás, que destrói a liberdade do mundo democrático inteiro, de modo a ultrapassar o indivíduo, família, tribo, povo, nação e mundo. Ela deve transcender o mundo para passar de novo pelas dores de parto, por causa da humanidade. Também deve ser vitoriosa na posição da verdadeira mãe. Deve aperfeiçoar a posição substancial da mãe vitoriosa, no céu e na terra, e abrir os portões de Chonlerguk, que herdará a tua soberania. Portanto, o nosso pai está a manifestar mais uma vez que a mãe deve atingir a sua substancialização da perfeição. A mãe deve aperfeiçoar a posição substancial de mãe vitoriosa. Em maio de 2007, a mãe deve agora aperfeiçoar-se até 16 de junho de 2013. Está aqui bem claro. A mãe deve aperfeiçoar-se até junho de 2013. Depois ela deve voltar à sua posição original. Quando a mãe e o pai atenderem a Deus, e eles devem levar uma vida na posição de servo, que podem ensinar às pessoas o caminho de um servo no mundo caído. Está claro? Está bem clarinho o que é que o verdadeiro pai pretendia que a mãe atingisse. Agosto de 2011. Ao ter a cerimónia de casamento sagrado de pais verdadeiros, aperfeiçoados, quando eu tiver 93 anos e a mãe 70, entraremos na era em que os verdadeiros pais irão com todas as famílias rumo a um céu e terra aperfeiçoados. O nosso aniversário, no próximo ano, portanto estava em 2011, no próximo ano é 2012, será realizada esta cerimónia de casamento. Pais caídos, sem cumprirem a sua responsabilidade, mexeram com tudo no céu e na terra. Mas ao ter esta cerimónia de casamento, é quando os verdadeiros pais podem proclamar a sua perfeição. Precisamos de restabelecer o padrão de libertação da nação centrada em 36 casais, 72 casais, 124 casais e 430 casais e chamar todas as famílias abençoadas. Para a Coreia, naturalmente. Esta é uma declaração também muito clarinha acerca do quanto verdadeiramente estava num percurso para atingir a sua perfeição. Ou ambos. Porque ele diz, quando os verdadeiros pais podem reclamar a sua perfeição. Na posição de verdadeiros pais, do par, casal. Ora, no dia 29 de agosto de 1911, o verdadeiro pai falou sobre a futura bênção do nível de perfeição dos verdadeiros pais, que se realizaria no seu aniversário em 2012. No dia anterior a este plano, casamento sagrado dos verdadeiros pais, no início de 2012, o verdadeiro pai cancelou o casamento e deu à mãe mais um ano para atingir o nível exigido de unidade com o pai. O pai faleceu a 3 de setembro de 2012, antes do seu aniversário em 2013. E a fase final, a cerimónia do casamento sagrado dos verdadeiros pais aperfeiçoados, nunca aconteceu. Nosso pai diz aqui que ela deve ser perfeita. Só quando forem perfeitos, ambos têm unidade absoluta. Significa que até lá não se poderia se considerar como unidade absoluta. Nosso pai disse isto em 2011.
e disse que iria fazer a cerimónia dos pais perfeitos em 2012. Não foi realizada. Nosso pai adiou para um ano seguinte, mas infelizmente, para 2013, infelizmente o nosso pai morreu antes. Março de 2012. Deus não terminou a sua criação. A perfeição individual da criação ainda não foi feita. A perfeição de um casal ainda não está feita. Estes devem fazê-lo. 26 de março de 2012, disse o verdadeiro pai. Casamento sagrado dos verdadeiros pais deveria de ser no início de 2012, mas o verdadeiro pai cancelou o casamento e deu à mãe mais um ano para atingir o nível exigido de unidade com o pai, que deveria ter sido em 16 de junho de 2013. Hak-Chan não alcançou a perfeição individual. Ela não se tornou um com o verdadeiro pai. Porque, entretanto, o verdadeiro pai faleceu. Não é considerado essa mesma unidade total. Quem está encarregado de puxar o prego enterrado no fundo do coração dos verdadeiros pais na Terra? Os verdadeiros pais estão encarregados. E a pessoa que completará esse trabalho, no fim, é a verdadeira mãe. Não fez. Não foi realizado. Aquela cerimónia que houve no dia da fundação em 2013, que Hak-Chan fez, e que vestia um roupão grená com um bastião, esse dia poderia ter sido o dia da união entre o verdadeiro pai e ela como perfeitos, se estivessem totalmente unidos. Nessa cerimónia devia de poder existir a bênção entre o nosso pai no mundo espiritual e ela aqui no mundo físico. Isso não aconteceu. Portanto, não podemos dizer que a unidade de casal foi realizada, foi cumprida. E ela não tirou o prego enterrado no fundo do coração dos verdadeiros pais na Terra. Sobre o sucessor do verdadeiro pai. Terminamos sobre o percurso da verdadeira mãe com o seu esposo, Sun Myung-moon. Vamos ver o percurso que teve com os seus filhos. O que é que o nosso pai diz sobre esse sucessor? Ele, em 1983, ele diz: haverá sempre um representante do verdadeiro pai aqui na Terra, de uma geração para outra. Haverá esse eixo ao redor da qual a Terra girará. Portanto, todos vocês aqui na Terra e todas as pessoas nas gerações que virão estarão centradas no mesmo eixo. Após esse registro ser feito, o verdadeiro pai apontará o seu sucessor. Esse sucessor deve ser reconhecido por toda a Igreja da Unificação, todos os casais abençoados e a família dos verdadeiros pais. Todos eles devem unanimemente aceitá-lo, uma vez que esse sucessor é determinado, a lei ou a Constituição do Reino Social será estabelecida para orientar todas as atividades. A lei orientará todos os cidadãos celestes aqui na Terra, no Reino do Céu, no Reino do Céu, no céu. Portanto, nosso Pai aqui está a manifestar, se quisermos tomar pela palavra mandamento, se quisermos tomar a palavra uma ordem. Ele diz, todos devem aceitar unanimamente e aceitá-lo. Ele não está a pedir por favor. Ele está a pedir, todos devem aceitá-lo unanimamente. Seja quem for. É uma ordem dele. Não é uma suposição. Não é uma opinião. É uma ordem que ele está a dizer. O sucessor. Palavras do verdadeiro pai sobre o seu futuro sucessor e herdeiro. Não importa quão jovem e herdeiro ele é o único que vai supervisionar e comandar. Da mesma forma, quando a herança for transferida, não importa quem é melhor ou pior. Quando o pai transferir a sua autoridade no futuro, mesmo que o herdeiro seja aleijado, as pessoas devem receber a bênção dessa pessoa. Esse tempo virá. Novamente, nosso pai está a mandar, está a dar uma ordem, está a dar uma direção, está a dar um mandamento. Ele é o único que vai supervisionar e comandar. Eu não tenho capacidade para dizer não concordo com aquilo que o verdadeiro pai está a fazer. Eu não estou nessa posição. Há quem me diga, houve quem me dissesse, não reconhece o sucessor que ele determinou.
Quem é esse fulano que diz que não reconhece quando o nosso pai diz que é ele que é o sucessor? Como é que é possível nós estarmos nessa posição arrogante de dizer não reconheço? Mas eu tive essa afirmação de um membro. Quando a herança for transferida, não importa quem é melhor ou pior. Seja quem ele for, mesmo que não tenha a melhor capacidade que entretanto outro, se o nosso pai escolher esse, é esse que tem que ser é esse o eleito e, por sua vez, é esse que nós temos que realmente seguir. Essa é a figura central que nós devemos seguir. Quer queiramos, quer não. Se não quisermos, se não fizermos, a definição da nossa obediência e da nossa fé está aqui, neste momento em que nós estamos a viver, está a processar-se essa decisão. Ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Está aqui o ponto de decisão, como o verdadeiro pai disse, e eu relatei antes. O sucessor, depois do ano 2000, tenho de procurar o meu sucessor durante os próximos 7 anos. Portanto, se o nosso pai declara isso, durante 7 anos ele tem que encontrar o sucessor. A 6 de fevereiro de 2003, realizou-se uma cerimónia, a cerimónia da bênção do segundo casamento dos verdadeiros pais, para a abertura de Cheonggyeok. No ano seguinte, portanto em 2004, nasce Shin Jong-nim, terceiro filho de Yoon Jinim. Foi então que o pai exclamou: finalmente nasceu. Ficou tão feliz que ele provavelmente mais tarde a confirmar quem seria realmente o seu sucessor. Mas ele deu pulos de alegria quando Shin Jong-nim nasce. Provavelmente é através dessa mesma criança que a providência poderá ter uma maior desenvolvimento, não faço ideia. Mas o nosso pai pelo menos manifestou esta alegria. E eu lembro de uma conferência que o Reverendo Sul nos deu, e ele também manifestou essa mesma alegria que o pai sentiu quando esse bebê nasceu. Vamos a ver então a unidade que possa ter existido ou não em relação a Yoon Jinim, o sétimo filho do verdadeiro pai. O verdadeiro pai pediu a Yoon Jinim, que era o presidente, na altura, o presidente mundial da igreja, para deixar todas as atividades públicas, estudar o princípio divino e estar com ele durante 1 ano. Aceitou os seus pedidos, os pedidos do verdadeiro pai, e interrompeu toda a sua agenda ocupada como presidente mundial e juntou-se ao verdadeiro pai em unidade de coração e esteve cerca de 2 anos ao lado do verdadeiro pai, mantendo-se unido de coração inseparavelmente com o verdadeiro pai, o Messias. Vamos ver, portanto, mais peripécias sobre esta mesma relação. Yoon Jinim uniu-se de coração com o verdadeiro pai, que é o Messias e figura central da providência, ao permanecer com ele cerca de 2 anos. Herdou deste modo a vitória do verdadeiro pai. Quem pode herdar uma missão é a pessoa que é ungida pela figura central ou por Deus e que está unida a eles. A família do Messias, quem pode herdar na família do Messias, quem pode herdar a sua missão é um verdadeiro filho, que está unido a ele e ser ungido pelo verdadeiro pai, o Messias. Isto faz-me lembrar alguma coisa, algum paralelismo em relação a Abraão, quando foi sacrificar o seu filho Isaac. Abraão também pede a Isaac que o acompanhe e que o ajude. Isaac uniu-se ao pai, já tinha idade para entender o que é que se estava a passar. Nessa unidade e na feitura desse mesmo sacrifício, ele uniu-se ao pai e foi realmente, estava disposto a ser sacrificado. Naturalmente, então, o anjo ao aparecer e anular realmente aquele sacrifício, significa que Abraão teve realmente a fé, foi obediente, absolutamente, e o seu filho, Isaac, herdou isso do pai, a fé e a obediência, herdou do pai para poder a providência novamente se desenvolver. Mais tarde, isto só para poder referir, quando uma bênção é dada, não é tirada. Quando Isaac vai dar a bênção a Jacó, há uma mentira ali.
O pai certamente reconhece que foi enganado, mas a bênção já tinha sido dada a Jacó, já não podia fazer mais nada, a bênção está dada e já não volta atrás. Da mesma forma, para aqueles que acreditam, ou para aqueles que dizem que Yonjanim não recebeu a verdadeira bênção, ou a verdadeira herança do verdadeiro pai, que fez 3 vezes a cerimónia, isto é, se realmente não é legítima, o nosso pai deu essa bênção, já não a pode tirar. Tal qual como Isaac não pôde tirar a Jacó. Portanto, há aqui algo que seja dado em nome de Deus, já não há possibilidade de ser tirada. Portanto, o verdadeiro filho que recebeu essa bênção é Yonjanim. E vamos ver, são 3 vezes. Espero ter-me feito esclarecer. Em 2008, o nosso pai diz: hoje, agora deve somente haver uma linha de autoridade. O centro centrado na Coreia ou no mundo e sobre toda a Igreja da Unificação se estirará e crescerá a partir de agora. Eu posso deixar alguém encarregado no meu trabalho e em meu nome. Atualmente não há ninguém entre os nossos membros da Igreja que supere Yonjanim no seu padrão de fé ou de qualquer outra forma. Vocês entendem? Eu estou a nomeá-lo. Eu estou nomeando a ele. Enfim, pelo que eu ouvi, há um membro que diz que não é assim. Há um membro que diz que não reconhece Yonjanim como seu herdeiro. Ora, o nosso pai diz: não há ninguém entre os nossos membros da Igreja que supere Yonjanim. Portanto, esse membro é maior ainda que Yonjanim. E, portanto, tem uma decisão, ou tem uma opinião superior à do nosso pai. Ou, pelo menos, diferente. É incrível, mas é verdade. A 18 de abril de 2008, Yonjanim tornou-se o presidente mundial. E na oração do verdadeiro pai ele diz: Pai, as pessoas desconheciam o facto de quando a meia-noite vem, depois do falecimento da madrugada, a esperança brilhante da manhã, que é o verdadeiro pai, o verdadeiro professor e o verdadeiro rei, o representante da realeza da esperança e a autoridade do herdeiro para aquela realeza está aqui. Neste momento de transição, hoje, esta ocasião, é aquela em que podem herdar a autoridade como representantes e herdeiros, que podem cuidar de tudo em nome dos verdadeiros pais. Isto foi feito em 18 de abril de 2008. Na verdade, não é a coroação aqui, é apenas delegá-lo como presidente da Igreja Mundial. Contudo, em janeiro, no ano seguinte, no contexto da cerimónia da coroação do estabelecimento do reino do sabático dos verdadeiros pais, do céu e da terra e da humanidade, eu relato, portanto, é um relato que o pai faz a Deus. Eu transfiro e passo a bênção dos verdadeiros pais para este casal, portanto, Adjo. É a cerimónia que o verdadeiro pai fez 3 vezes. 2 na Coreia e uma nos Estados Unidos. Também, provavelmente, há aqui uma formação, um crescimento e um aperfeiçoamento. Em 5 de junho de 2010, o pai transcreveu ou escreveu a sua declaração por escrito. Não basta só estar em vídeos, não basta só estar manifestado de uma forma diferente da escrita. O nosso pai escreve. O que escreveu o seguinte: é representante e herdeiro Yonjanim. Yonjamun. Qualquer outra pessoa seria herege e aquele que leva as coisas à destruição. Esta, acima, é a proclamação dos verdadeiros pais. Portanto, o nosso pai deixou por escrito aquilo que era sua vontade, aquilo que era sua decisão. E isto não é um desejo simples. Isto é uma ordem. Isto é um mandamento. E é preciso entendermos isto mesmo. Não queiramos fazer o que Adão e Eva fizeram. Não cumpriram a sua responsabilidade. Não viveram ou não fizeram ou não respeitaram o mandamento que Deus deu. Isto é o mandamento que o verdadeiro pai está a dar. Isto é uma ordem que o verdadeiro pai está a dar. Quem violar isto é herege. Quem violar isto está contra ele. Quem violar isto não acredita que o Messias é Messias. Não acredita que o verdadeiro pai seja Messias. Se eu não sigo a sua vontade, se eu não sigo a sua direção com fé e obediência, eu não estou a acreditar que ele seja o Messias. Que ele tenha determinadas direções, determinadas afirmações que sejam absolutas e imutáveis. Yonjanim
Isto, portanto, estamos a ver o segundo nível de unidade que deve existir entre pais e filhos, pais e família. O pai explicou, após a cerimónia da declaração no Havaí, que Caim e Abel foram unidos. Ele disse: Kukjinim e Hyunjinim, estes dois filhos uniram-se como Caim e Abel. Na cerimónia desse dia, a 5 de julho de 2012, o verdadeiro pai proclamou o estabelecimento perfeito e firme dos verdadeiros pais e do verdadeiro Pai Celestial do céu, a terra e a humanidade, declarando a unidade de Caim e Abel, que são Kukjinim e Hyunjinim. Portanto, aqui podemos ter um avanço na própria providência. Os dois filhos que representavam uma posição Abel e outra posição de Caim, o nosso pai declarou que estavam unidos. Portanto, a relação de unidade foi atingida. Estávamos em 2012. 2012 o nosso pai fez essa declaração. Então temos dois filhos unidos aos verdadeiros pais. Temos um filho que vamos ver, um terceiro que vamos ver qual é o seu comportamento na relação ao verdadeiro pai. Portanto, unidade entre Hyunjinim e Kukjinim estabelece a base substancial para receber o Messias. Deus avança na providência. Hyunjinim uniu-se de coração com o verdadeiro pai, que é Messias, a figura central da providência, ao permanecer com ele há cerca de 2 anos. Herdou, deste modo, a vitória do verdadeiro pai, tornando-se a figura central da providência. Tornou-se o representante, herdeiro e sucessor. Portanto, herdou, a partir do verdadeiro pai, essa mesma fundação, tal qual como Isaac herdou do seu pai Abraão. Herdou toda a sua fé, toda a sua fé e obediência a Deus. Ele herdou-a e deu continuidade. Portanto, alguma coisa em paralelo está aqui a acontecer. Hyunjinim é hoje o Abel e figura central da providência de Kukjinim. E Kukjinim, como Caim, ao fazer a unidade, estabelece a base substancial, aquela que Deus esperou ao longo de toda a história humana. Kukjinim e Hyunjinim são vencedores históricos, providenciais. Com esta vitória, Deus dá a bênção a Abel e Caim receberá a mesma bênção que Abel. A bênção de Caim vem da unidade com Abel, tal como o princípio divino ensina. Então, temos aqui substancialmente a linhagem de Deus. Substancial, pela primeira vez na história. Temos na Terra, vivos, a linhagem que Deus esperava que Adão e Eva multiplicassem. Não multiplicaram-na. Toda a história foi na busca dessa mesma linhagem. O verdadeiro Pai conseguiu essa linhagem. Não queiramos destruir essa linhagem. Essa linhagem fisicamente está aqui. O que é que aconteceu com o povo de Abraão? Cresceu, multiplicou. O mesmo vai acontecer agora com esta linhagem. O mundo pode desabar, mas esta linhagem não pode desabar, não pode desaparecer, porque é a linhagem física. Não é a linhagem espiritual, é física, pela qual deve-se desenvolver a providência. É nesta linhagem que vão se multiplicar filhos, netos, bisnetos, etc. E nós vamos entrosar-nos, vamos caminhar ao lado deles. Pertencemos a esse mesmo povo. Pertencemos a essa mesma novo homem que está a nascer. É preciso entender esta situação da linhagem. É vital podermos entender isto, porque isto é o início de uma nova história. Nosso Pai fala sempre na linhagem, sempre na linhagem. Consegue a linhagem hoje. O segundo nível de unidade será, então, com o terceiro filho do verdadeiro pai, que é Hyunjinim, ou o Príncipe Amun, como é conhecido. Eu pessoalmente chamo o Cavaleiro, porque os nomes Hyunjinim e Hyunjinim são muito parecidos, então eu chamo Cavaleiro porque ele esteve a participar nas Olimpíadas na Coreia como na equipa nacional de equitação. Por isso eu chamo Cavaleiro. Se sair do Cavaleiro já sabem que me refiro ao Príncipe Amun. Eu pergunto, estaria ele unido ao verdadeiro Pai para se tornar uma das figuras centrais da providência? Os testemunhos de alguns membros coreanos dizem-nos o seguinte: em março de 2009, numa reunião muito famosa, Sokcho, em Sokcho, o verdadeiro Pai pediu: por um ano deves parar as atividades públicas e estudar o princípio divino e estares comigo.
Yeonjanim deu prioridade a outras coisas. Rejeitou a direção do verdadeiro pai. Essa rejeição defraudou algumas expectativas do verdadeiro pai. Portanto, ele não teve fé e não teve obediência. Em agosto de 2009, com o objetivo de promover o festival, o Global Peace Festival, Yeonjanim controlou os diretores e demitiu ex-diretores da UCI, Igreja Internacional, Unification Church International. Em 10 de setembro de 2009, o verdadeiro pai disse a Yeonjanim para deixar a UCI e voltar à posição original. Yeonjanim disse ao verdadeiro pai que compreende, mas não o fez. Esta foi a verdadeira rejeição para com o verdadeiro pai. Foi a última conversa que o verdadeiro pai teve com ele. Em 10 e 14 de dezembro de 2009, Yeonjanim escreveu uma carta ao verdadeiro pai para obter permissão para o rally, fazer um rally nas Filipinas, do Global Peace Festival. Mas o verdadeiro pai não deu essa autorização. Yeonjanim tornou-se contra a lei celestial. Roubou e converteu propriedade pública e contribuições para o seu domínio. As suas ações são indesculpáveis e permanecerão na história. O Reverendo Kwak e o Yeonjanim tornaram-se totalmente contra o verdadeiro pai. E, finalmente, o verdadeiro pai acabou por anular Yeonjanim. No dia 22 de novembro de 2010, declaração do discurso do comício cósmico de uma colonização substancial dos verdadeiros pais do céu e da terra. E o verdadeiro pai disse, nesse discurso, o Washington Times, que recentemente deixou as minhas mãos devido a travessuras comunistas, está de volta. Isto é um milagre. O que mais pode ser milagre? Portanto, o verdadeiro pai chamou ao Reverendo Kwak e ao seu próprio filho comunistas, travessuras comunistas. Isto é, alguém que está contra a providência, contra a figura central que representa Deus. Portanto, a partir daqui, a gente pode claramente observar que a fé e a obediência foram totalmente desunidos entre a figura central, o verdadeiro pai, e este filho, Yeonjanim. Portanto, Deus não pode trabalhar com esta pessoa. Foi a declaração claríssima de desunidade. Estes são quem dizem que o nosso pai estava demente quando fez a declaração de herança para Yeonjanim. Isso é um absurdo, é insano, porque não é possível, eu não acredito, que Deus possa usar alguém demente para desenvolver e fazer desenvolver a providência. Não é possível isso assim acontecer. Então era uma destruição da própria providência. Se alguém demente tem determinadas decisões, mas é doente, a providência com certeza que não avança. Mas mesmo que fosse, nesse momento em que o nosso pai declara quem é o seu herdeiro, ele tem que estar lúcido, tem que estar completamente claro na sua mente para poder fazer uma decisão pela qual Deus possa usar essa mesma pessoa. Mas claro, eu não acredito nem nessa, nem nunca estive demente. O falecimento do verdadeiro pai a 3 de setembro de 2012. E agora aqui temos um ponto, um cruzamento na história da Igreja da Unificação. Temos o antes do verdadeiro pai falecer e o depois do verdadeiro pai falecer. Temos a história do relacionamento do verdadeiro pai com a sua esposa, Akshan, e temos o relacionamento do verdadeiro pai com os seus filhos, com a família. Agora, vamos ver o que é que se passa, ou o que é que se passou para que a desunidade na igreja acontecesse. O que é que se passou para que os três filhos dos verdadeiros pais tivessem-se desunido com a mãe, porque de princípio seria a figura central. Como é que isso pode ter acontecido? Vamos ver então o que é que se passou. Mas antes, vamos recordar as palavras do verdadeiro pai sobre os livros das suas próprias palavras. Em 2004, o nosso pai declara: a razão pela qual estamos a ter este momento é porque eu estou preocupado que eu possa deixar para trás
afirmações que possam ser criticadas quando eu partir para o mundo espiritual. Temos de deixar isso bem claro. A palavra Chonsongyon é uma palavra muito terrível. Qualquer pessoa, uma terceira pessoa, independentemente da sua grandeza, mesmo que tenha vários prémios Nobel, no seu currículo, ninguém pode tocar. O Chonsongyon é por isso que não surgirão novas denominações. Portanto, o nosso Pai diz muito claramente, isto é mais que uma ordem. Qualquer pessoa, uma terceira pessoa, independentemente da sua grandeza, mesmo que tenha vários prémios Nobel no seu currículo, ninguém pode tocar. A pessoa de maior valor, de maior importância, de valor talvez não, mas da maior importância para Deus naquele momento, era a nossa mãe. Era Hakshahan. Era a pessoa que de maior importância tinha para o Pai. 2005, o verdadeiro Pai diz: também não quero que ninguém mude ou edite nada das coisas que eu escrevi. Eles não sabem porque é que o conteúdo é como é. Se alterarem o conteúdo sem saber, então serão julgados por toda a gente quando forem para o outro mundo. Ser-lhes-á cobrado por isso. É por isso que ninguém lhe deve tocar sem permissão. Nosso Pai disse isto de forma enfática. Não quero que ninguém mude. Isto é uma ordem. Isto é um mandamento. Nosso Pai diz que não quer. Contudo, em 2012, nosso Pai ainda era vivo. A declaração proclamada em Manhattan Center, Nova Iorque, 24 de julho de 2010. E depois também, em 8 comícios que o nosso Pai fez, em janeiro de 2012, ele declara quais são os livros que ele deixa como legado para a humanidade. Estou a deixar como legado 8 livros didáticos e materiais de ensino para a humanidade usar por toda a eternidade. No total, eles estão publicados em quase 1000 volumes. São eles os Sermões do Reverendo San Mian-moon, a Exposição do Princípio Divino, Chonsongyon, o Compromisso da Família, Pyongwa Shinjong, Famílias Verdadeiras, Porta para o Céu, Dom da Paz, Dom da Linhagem e uma antologia comparativa das Escrituras Mundiais. Estes são os livros didáticos que terão de ler e estudar mesmo depois de irem para o mundo espiritual. 2012, o que é que Hakshahan faz? Hakshahan anula as palavras do verdadeiro Pai. Nosso Pai ainda era vivo em 2012. Abril de 2012, Hakshahan visitou Songhua Press e ordenou que os volumes 594 e seguintes dos Sermões do verdadeiro Pai fossem retirados das prateleiras e substituídos por versões alteradas. Isto ainda o nosso Pai estava vivo. Ignorando as instruções do verdadeiro Pai, Hakshahan substituiu os 8 grandes livros didáticos pelas 3 grandes escrituras que toda a gente conhece e agora, mais recentemente, todos nós conhecemos. Em 2014. Isto inclui uma versão editada e severamente redigida do Chonsongyon, uma versão redigida do Pyongwa Shingyong. Enfim, isto não deve estar bem lido, mas é assim. E um novo livro de conteúdo editorial de discursos. Portanto, Hakshahan não ouviu as palavras do verdadeiro Pai. Não respeitou as palavras do verdadeiro Pai. Eu pergunto, que unidade é esta? Podemos dizer que isto é unidade absoluta ao verdadeiro Pai? O nosso Pai ainda era vivo. 2012. E ela tem esta atitude. Estranha unidade. Muito estranha. Rejeitou todos os outros manuais canonizados pelo verdadeiro Pai. Deu instruções aos responsáveis pelas alterações para eliminarem todas as passagens em que o verdadeiro Pai criticava Hakshahan. E há exemplos disso. No dia 13 de 1 de 2013, no evento da fundação do reverendo Yong-Wi Kim, um dos 3 discípulos do verdadeiro Pai, apresentou uma nova versão revisada de Chonsongyon, que foi encomendada pela mãe Hakshahan. Ela ordenou que certas passagens de sermões do verdadeiro Pai fossem apagadas. Todas as palavras que se refeririam a ela, de forma crítica, ou que a mãe tinha sido educada pelo verdadeiro Pai,
Tudo isso deveria ser apagado. O novo Cheon-seong-yeon, que a mãe substitui, não apresenta grande parte do precioso conteúdo original, apesar do verdadeiro pai ter dito que nunca devia de ser alterado ou revisado, fazendo uma oração de dedicação da versão original em 18 de abril de 2004. Esta é a original, esta é a revisada, esta que sofreu nova edição. Foi editada e sofreu revisão, sofreu alterações. 2 exemplos a mais, mas encontrei esses 2 exemplos, ou deram-me esses 2 exemplos. Exemplo número 1. Quantos anos e meses faltam até Ki Yong-jol? Se a mãe não atingir o nível da responsabilidade que tem de assumir até essa altura, haverá um problema. É por isso que eu próprio assumi e cumpri todas as responsabilidades. Como até fiz isto por ela, desde que ela não descarregue a sua raiva ou dê um murro, tudo ficará bem. Isto não está lá. Ou foi retirado. O segundo exemplo, porque a mãe caiu, tem de assumir a responsabilidade de se restabelecer. Esses tipos que andam por aí a prostituir-se não o podem fazer. Isto, nosso pai, dirige-se indiretamente para os líderes. Esses tipos que andam por aí a prostituir-se refere-se aos líderes, que estavam certamente a acompanhar o que não deviam de fazer. E são 2 exemplos de que foram retirados do original, de volumes originais e até inclusive da própria Cheon-seong-yeon. Há situações que foram retiradas, não eram favoráveis à verdadeira mãe. Unidade, vamos lembrar isto sobre a unidade. O que é que realmente a unidade quer significar? Existem 3 aspectos da unidade e nesses 3 aspectos não é só um que basta, tem que ser os 3 aspectos: sentimento, razão e vontade. Nós temos que ter o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar, de sentir e de agir. Portanto, se não tivermos este mesmo modo de agir, não podemos dizer que estamos unidos em termos de sentimento, não estamos unidos em termos de razão, nem estamos unidos em termos de vontade. Posso comparar isto agora com o que a mãe fez. O que é que a mãe fez em termos de sentimento, de emoção? O que é que ela fez em termos de pensar que aquilo que está escrito não estava correto? E a sua vontade, a sua ação, qual foi? Foi unida ao verdadeiro pai, às suas palavras, à sua decisão, à sua forma de pensar, de agir e de sentir? Parece-me que não foi essa a unidade. Portanto, como posso dizer que a mãe Han estava absolutamente unida ao verdadeiro pai? Nós não sabemos o que é unidade. Quem diz isto não sabe o que é unidade. Não é possível entender realmente o que é unidade. Isto pode confrontar as ações do verdadeiro pai. O que o nosso verdadeiro pai disse é em relação às ações que ela teve, mesmo ainda estava o nosso pai vivo. Ela não respeitou. Ela não ouviu. Ela foi apagar o que não lhe convinha. E há um acontecimento estranho que é preciso relatar. Apesar desse acontecimento estranho, há muitas coisas que não se sabe verdadeiramente o que se passou, porque a Federação da Família não dá essas informações. E o acontecimento é este. Nosso pai, uma vez, em janeiro de 2012, estava no sul da Coreia, numa das ilhas, não sei se estava a pescar, se não, e foi-lhe dito a ele, foi-lhe informado a ele, que a mãe Han estava a fazer uma cerimónia. Não sei propriamente que cerimónia é. Há boatos, mas não sei, não vou entrar nesses boatos. Mas havia uma cerimónia. O nosso pai ficou zangado. E veio de repente para Seul a correr para bloquear qualquer coisa ou enfim, zangar-se com as pessoas que estavam ali a fazer. Só nos deram, a Federação só deu apenas 2 fotografias. São estas que aqui estão. Essas 2 fotografias manifestam 4 líderes que estavam a fazer concluir com a mãe nessa mesma cerimónia. Foram esses 4 líderes que aqui estão, e depois esses mesmos 4 líderes viraram-se e fizeram uma vénia de arrependimento perante os outros membros, e depois os 4 e toda a congregação, digamos, todas as pessoas na sala, estavam virados para o nosso pai. A nossa mãe está aqui à frente,
4 líderes e a nossa mãe à frente, fizeram a vénia completa ao verdadeiro pai de arrependimento daquilo que tinham feito. E o nosso pai disse, nesse dia disse, a mãe está a seguir o seu próprio caminho, como um demónio. Ela não está a seguir o mesmo caminho que o pai. Não se vangloriem de Anjo, cidade natal da mãe, ou do nome da família An. Se o fizerdes, não te tornarás a verdadeira mãe. O facto de a mãe dizer, não ouçam o pai, ouçam-me a mim, é mais aterrador do que Lúcifer. Isso foi o que o nosso pai disse à mãe. Se dirigiu-se a ela e disse isto. Se tu defenderes a tua família, se tu defenderes a tua cidade, tu és pior que Lúcifer. Disse ele. Onde o quê? Liderado pelo Reverendo Moon a 19 de janeiro de 2012, em Chongqing, Palácio. A partir das notas não oficiais publicadas por participantes e testemunhas oculares no Ondoke, na Coreia do Sul. O conteúdo das notas foi corroborado por outros participantes e testemunhas oculares. Até à data, o vídeo gravado desta sessão do Ondoke não foi divulgado pela Federação. E a Federação só deu estas 2 fotografias. 10 dias depois, o verdadeiro pai cancelou a bênção do nível de perfeição, que havia sido planeado para acontecer no seu aniversário. Embora centenas de líderes já tivessem se reunido para este evento, ele explicou, muito zangado, que deveria ser adiado até 2013, a fim de dar a Akshan mais um ano para alcançar a unidade com ele. Depois dessas peripécias, nosso pai continua com fé nela, continua com esperança nela. Embora o verdadeiro pai tenha elogiado a Akshan em várias ocasiões, ela não alcançou a unidade com ele. Foi por esse motivo que, a 4 de março de 2012, nosso pai diz, o Deus da noite e o Deus do dia ainda não podiam ter a cerimónia de casamento. Novidade. Isto ninguém sabia. Isto é escondido pelos líderes. Os líderes não transmitiram isto para todos os membros. Não é conveniente. Então os membros têm, naturalmente, determinadas interpretações várias, que não coincidem com a realidade das coisas. E de forma que tomam as suas decisões, tomam o seu rumo, de acordo com aquilo que eles entendem que conhecem. E é exatamente o que Satanás fez com Eva. Não esconde realmente a verdade das coisas e vê as meias verdades e meias mentiras e então manipula as pessoas. Que é exatamente isso que os líderes estão a fazer com os membros. Deus não terminou com a sua criação. A perfeição individual da criação ainda não foi feita. A perfeição de um casal ainda não está feita. Devem fazê-lo. São as palavras do Pai. E, lembrando que o nosso Pai disse, a mãe tem agora de se aperfeiçoar até 16 de junho de 2013. Portanto, é um percurso que ela falhou. Qual é a diferença entre a primeira, a segunda e a terceira esposa? Qual é a diferença? De acordo com as palavras do verdadeiro pai, a mãe Han veio da linhagem satânica. As outras também vieram. Qual é a diferença entre essas 3? A diferença que existe está no tempo que permaneceu com o verdadeiro pai. Para além dos filhos que a mãe Han deu ao verdadeiro pai. A diferença só está aqui porque todas elas são de linhagem pecadora. Todas elas têm pecado. Aquela que permaneceu mais tempo foi realmente Akshan. Mas falhou no último percurso que ela devia tomar. Tal qual como Adão e Eva falharam no último percurso que deviam ter tomado. O percurso para a perfeição, para o aperfeiçoamento, eles falharam. Exatamente como a mãe está a fazer. Falhou o seu último passo. O último percurso. Por fim, em julho de 2012, nosso pai faleceu em setembro. Julho, agosto, setembro. 2 meses antes. Nosso pai disse isto. A mãe, ela foi educada por mim. Não existe verdadeira mãe. A posição de esposa do Reverendo Moon está vazia. A mãe está a agir como lhe apetece. O que quer que ela quer, ela faz. Portanto, não faz de acordo com aquilo que o verdadeiro pai indica. Ela tem a sua opinião e o nosso pai tem outra opinião. E há provas de fazer isso. Vou mostrar como a evidência de palavras contrárias àquilo que o verdadeiro pai disse.
absolutamente opostas. Na oração final, o verdadeiro Pai disse: devolvi a conclusão da perfeição final para ti. Eu realizei tudo, completei tudo. O nosso Pai não diz, o verdadeiro Pai não diz assim: a verdadeira Mãe e eu, ou nós conseguimos tudo. Ele diz: eu consegui. Devolvi eu é que devolvi a conclusão da perfeição final para ti. Eu realizei tudo, completei tudo. O nosso Pai não diz: eu e a verdadeira Mãe, ou nós conseguimos. Ele diz: eu. Porquê eu? Porque o último percurso, a pessoa que deve tirar o prego no coração de Deus, a última pessoa é Hakshan. Devia de ser Hakshan. Não tirou. Eu vou manifestar como. Portanto, o nosso Pai fez toda a fundação, realizou todas as coisas. A fundação é externa. Aquelas obras, aquelas fundações, aquelas associações, aqueles movimentos que o nosso Pai fez. Isso provavelmente não vai ter grande efeito, mas isso é a fundação externa. A fundação interna o nosso Pai realizou-a. E Ele diz que se ela não cumprir essa porção da responsabilidade, eu voltarei a subir a montanha. E é isto que vai acontecer. A montanha está a ser escalada novamente, através do verdadeiro Pai e o seu herdeiro. Depois da ascensão do verdadeiro Pai ao mundo espiritual, em 2012, muitos membros perguntavam porque é que Yoon Jae-in decidiu deixar a Coreia e abandonar a sua posição como presidente da Federação Mundial. Segundo as evidências, ele não escolheu. Foi forçado a fazê-lo, sob a direção da sua mãe. Em 30 de setembro de 2012, 2 semanas depois de Yoon Jae-in ter rezado em nome do Pai Celestial, na cerimónia de Seonghwa do verdadeiro Pai, a 15 de setembro de 2012, apesar da orientação da sua mãe, para rezar em nome de Pais Celestiais. Ele não rezou, ele rezou Pai Celestial, não rezou Pais Celestiais, porque esses Pais Celestiais não existem. Depois disto, Hakshan ordenou à Federação da Coreia, Federação da Família da Coreia, que destituísse Yoon Jae-in do cargo de presidente. Foi ela que mandou. Não foi Yoon Jae-in que se separou. Foi ela que mandou, ordenou. Pela mesma altura, Kook Jae-in também foi demitido da presidência de presidente da missão de administrativa das finanças do todo o movimento da unificação. Após este episódio, foi incumbido pela sua mãe de ir para os Estados Unidos para servir como presidente da Igreja na América. O que é que ele fez? Não, o que ele fez, o que ele cumpriu, ele obedeceu à mãe. Lá formou conselhos de igrejas locais com autoridade real para tomar decisões e relatar tudo de forma clara e transparente aos irmãos e irmãs, fazendo exatamente o oposto da nova Constituição que a Federação da Família criou, que ele não podia endossar, que ele não concordava. Ele e a sua esposa, Yoon Jae-in, começaram a ensinar sobre um dos temas favoritos do pai, sobre sexo absoluto. Mas a sua mãe disse-lhe para parar. Mais um aspecto da boa unidade que a mãe tem com o verdadeiro pai. Ele disse para parar, que isso não tem sentido. Ora, alguns meses mais tarde, no início de 2013, ele leu num e-mail que tinha sido removido dessa posição também, sem dar qualquer explicação para o seu súbito afastamento. Não há qualquer cerimónia, não há qualquer indicação disso. Então, ele teve que sair dessa mesma posição de líder da Igreja Americana. E então temos agora isto para mostrar que não foi ele que rejeitou, foi ele que foi afastado. Ele não fez o rompimento. O rompimento dele deu-se em 2015. Mas até lá ele seguiu a direção da mãe. Ele seguiu a direção da sua mãe em obediência total a ela. Inclusive, ele próprio, numa determinada altura, depois de 2013, ele próprio quis encontrar-se com a mãe. Quis ir em apelo, em ajuda à sua mãe. A sua mãe rejeitou. Não o aceitou, não o acolheu, não o recebeu no palácio. Os seguranças impediram a sua presença lá. Não sabem disto, mas isto vem a saber-se
não só pela boca de Yoon Jae-in, mas por testemunhos de outros coreanos que lá estavam. Inclusive dentro do próprio palácio, quem foi lá e viu realmente in loco, as fotografias do verdadeiro pai praticamente não existem. Existem as fotografias da mãe. Do verdadeiro pai praticamente não existem. Porquê? Quem é o Messias? Vamos a ver então o que é que as palavras de Akshan, depois da ascensão do verdadeiro pai, depois do nosso pai ter ido para o mundo espiritual, o que é que ela diz? Vamos ver. As suas palavras manifestam usurpação da posição do Messias. É duro ouvir isto, mas são as palavras dela. Vamos ver. Quando me encontrei com o verdadeiro pai, pela primeira vez, já sabia a história providencial de restauração por indemnização. Já estudei, ou não estudei o princípio divino. Apesar disso, eu já o sabia. 24 de dezembro de 2012. Nosso pai faleceu em setembro, outubro, novembro. 2 meses depois, ela disse isto. Por que é que não disse isso antes? O verdadeiro pai disse, como Adão perdeu Eva, sem cumprir a sua responsabilidade, agora, para que Adão possa recriar, deve educar uma rapariga de 17 anos que não sabe nada. Como é? Então, a nossa mãe diz que não sabia, já sabia o princípio da restauração, já sabia a providência da restauração. Então, o nosso pai diz que uma rapariga de 17 anos não sabe nada. Como é que é? Como é que a gente vai acreditar? Quem é que está a falar a verdade? Qual dos dois é que está a mentir? No início de 2013, Deus é sempre mencionado como um Deus único na Bíblia. Na oração de Jesus, na oração do verdadeiro Pai, no princípio divino, mas ela mudou para pais celestiais. Como mudou também a promessa, transformou Deus para pais celestiais. Pais celestiais não existem. Linhagem Han e a linhagem messiânica. É a linhagem messiânica. O processo de mudança, diz ela, o processo de mudança da linhagem ocorreu enquanto eu estava no ventre da minha mãe. Isto é algo que tenho de acreditar. Como acreditar? Qual é o fundamento desse acreditar? Quais são as evidências para me mostrar que realmente ela está a razão? Quais são essas evidências para me fazer acreditar? O verdadeiro pai diz, a mãe veio da linhagem do arcanjo caído. Para isso tive de avançar com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta. Portanto, eu cheguei até aqui com esse tipo de crença e fé. Como ela veio da linhagem caída, eu tive que seguir completamente o caminho oposto do universo. Novamente, a quem é que eu devo acreditar? Isto é usurpação da posição do Messias, o que ela está aqui a dizer. Está-se a colocar na posição do Messias. O processo de mudança de linha ocorreu enquanto eu estava no ventre da minha mãe. Como é que é possível estar... Quem é que é a semente para originar uma mulher original, uma mulher sem pecado? Akshan ensina que é a responsabilidade de Eva restaurar Adão caído. Ela declarou, o pai que nasceu com o pecado original poderia ter esse pecado original removido com o resultado de me conhecer, a filha unigênita nascida neste mundo sem pecado original. Não era suposto o pai casar com nenhuma outra mulher antes de me conhecer. Isto é de surpresa. Isto é realmente de pôr as mãos na cabeça. Então eu sou ensinado de uma forma e Akshan está-me a dizer outra coisa. Nosso pai o que é que diz? Nosso pai diz, nos primeiros 7 anos após a cerimónia de santo casamento, foi o período para criar a mãe, com educação celestial. Durante esse período o pai rezou continuamente por isso, dia e noite. Mesmo a mãe não sabia todo o significado por trás desse período, mas o pai restaurou substancialmente a filha celestial, o cônjuge celestial e o padrão dos verdadeiros pais, todos os quais foram perdidos pela queda. Então, nosso pai fez o que ela não pôde fazer. Como é que ela é o Messias? Originalmente, se a Igreja Católica e a Igreja Protestante se unissem e me aceitassem, a verdadeira mãe não poderia ser a verdadeiramente como é agora, ou como agora é. Seria a mãe Sung Jin-min, ou seja, a primeira esposa do verdadeiro pai. Então ela diz, não era suposto o nosso pai casar com nenhuma outra mulher antes de me conhecer? Então e a primeira esposa, a segunda esposa, como é que é? Como é que a vamos colocar na história? Na Coreia, diz ela, entre 400 e 800 anos antes de Cristo,
havia um reino, e esse reino era o reino da tribo Han. Essa tribo Han espalhou-se por toda a Coreia e pelo Japão. Concluindo, a Península Coreana deveria aguardar o nascimento do Senhor, o segundo advento, a filha unigênita. Está a usurpar novamente a posição do pai. Está a usurpar como se fosse ela a figura central de uma providência. Na Coreia não é para nascer o Messias, era para nascer a filha unigênita. O verdadeiro pai declarou: portanto, se a mãe que está aqui presente tiver os seus próprios pensamentos, construir o seu próprio ninho, isso tornar-se-á um grande problema. O reverendo Moon não se envolverá nisso, mas se isso inevitavelmente acontecer, eu saltarei sobre isso, construirei a montanha novamente. Estamos agora a entrar na era da conclusão, e se a mãe não cumprir a sua responsabilidade, há muitas candidatas. Pois é a diferença entre a primeira, a segunda e a terceira esposa do reverendo Moon. Ela é mais uma. Pode haver, até pode surgir mais 3 ou 4 ou 5 ou 6, porque o nosso pai diz que há muitas. Ele escolherá quem poderá ser aquela que pode ser vitoriosa, aquela que pode finalmente tirar o prego do coração de Deus. Porque o prego do coração de Deus é quando Deus se sente aliviado, quando tem um casal perfeito na terra, vivendo substancialmente a perfeição com Deus. Enquanto essa mulher não aparecer, o prego no coração de Deus continua lá. Não se vangloria de Anjo, cidade natal da mãe, ou do nome da família Han. Se o fizerdes, não te tornarás verdadeira mãe. O facto de a mãe dizer, não ouçam o pai, ouçam-me a mim, é mais aterrador que Lúcifer. Eu também acho. Eu fico assim, um bocadito transtornado, dizermos afinal quem devo que eu seguir. Devo seguir o pai ou devo seguir a mãe? É estranho, estou numa posição muito difícil de tomar. Se não tomar o nosso pai como Messias. Se eu não tomar o nosso pai como Messias, e que as suas palavras, as suas direções, os seus mandamentos são ordens, eu posso tomar a direção de qualquer outra pessoa qualquer. Mas o meu rumo é determinado, o meu rumo me leva realmente para o céu, se eu for em direção ou em consonância com a direção do Messias. Se eu for nessa direção, eu com certeza, pelo menos estarei às portas do céu. Se não for, não estarei sequer a caminho dessas portas. 2018. Portanto, no dia que diz respeito à providência do céu, quando olhamos para os 2000 anos de história do cristianismo, o que é mais importante do segundo advento do Messias é o advento da filha unigênita, que vem na linhagem do céu sem relações com Satanás, tal como Jesus foi há 2000 anos. A menos que a filha unigênita nasça, o Messias retornado não pode avançar para a posição de verdadeiro pai. Isto é estranho, isto é de meter as mãos na cabeça. E a quem é que eu vou seguir, afinal? Se a primeira esposa cumprisse a sua responsabilidade, quem seria a filha unigênita preparada por Deus? Deixo essa pergunta para todos nós que estamos a ouvir. Portanto, mais uma vez, usurpação da posição do Messias. Ela está a fazê-lo. Ela está a colocar-se na posição do Messias. Deus não dá responsabilidade novamente àqueles que falharam em cumprir as suas responsabilidades. Portanto, o céu deve escolher uma nação que possa dar à luz a sua filha unigênita, como noiva para o Senhor que regressa. Portanto, a filha unigênita é, na verdade, o centro da providência para o Messias. Como é que eu vou ensinar a história da restauração? Os paralelismos históricos. Lá não indica coisíssima nenhuma sobre uma filha unigênita. Toda a história não dá aso a entender o filho unigênito, o Messias. Mas a filha unigênita não está na história. Nem no princípio divino, nem na história cristã, nem nos teólogos cristãos. Como é que isto vai ser aceito pelos cristianismos? Como é que esta forma de pensar pode ser aceita pelo cristianismo? É uma estupidez. É um absurdo. Depois de longos 2000 anos sobre a base da providência da imunização, nasceu a filha unigênita, que poderia tornar-se o verdadeiro pai da humanidade. Eu não sei o que é que isto quer dizer. Poderia tornar-se o verdadeiro pai da humanidade. Não faço ideia o que é que ela quer dizer com isto, mas esta é a tradução que está feita a partir do inglês. Novamente, a usurpar a posição do Messias. Portanto,
a figura principal deve ser a filha unigênita, não deve ser o Messias. Está a colocar-se na posição do Messias. O verdadeiro pai diz: a mãe não é primordialmente essencial para a restauração, pois qualquer número delas pode ser estabelecida. Se Adão não tivesse caído, Eva poderia ter sido recriada muitas vezes. Se Adão não tivesse sido seduzido por Eva, ou ele mesmo poderia restaurar a Eva, ou poderia Deus formar outras Evas. É o que o nosso Pai nos está aqui a dizer. Agora entramos na era da conclusão, e se a mãe não cumprir a sua responsabilidade, há muitas candidatas. De forma que não é de admirar coisas que depois aconteceram depois de 2015. Existe uma linhagem, não duas. E se entendemos que aquilo que a Arjan está dizendo, então eu estou a encarar, ou devo de encarar, que existem duas linhagens para Deus. Existe a linhagem para a mãe unigênita e existe para o pai unigênito. Isto é, existe para o Messias e existe para a Messias. Nosso Pai diz que não, só há uma linhagem, não existem duas. Esperei pacientemente e resisti durante muito tempo. Nasci e cresci como filha dos pais celestiais. É por isso que, mesmo que ninguém me tenha ensinado o princípio divino, eu conhecia a providência do céu. Foi assim que tomei uma decisão firme, quando era jovem. Tornei-me sujeito da providência. O meu pensamento era que ia realizar o sonho dos pais celestiais durante a minha vida. No futuro, o princípio divino necessitará de muitas atualizações. Isto é uma afirmação muito, muito, muito estranha. O nosso Pai não sabia que o princípio divino havia que ser atualizado. Ela sabe, o nosso Pai não. O nosso Pai disse que a obra estava completa, o princípio divino estava completo, e tudo aquilo que veio de novo foi de acordo com as palavras que o verdadeiro Pai disse nos seus discursos ao longo da sua vida. Mas ela diz que não. Há muitas atualizações a serem feitas no princípio divino. Por que é que ela me disse isso antes? E o nosso Pai não disse nada. É estranho. O desejo de Jesus era tornar-se o verdadeiro Pai da humanidade. Para se tornar o verdadeiro Pai, ele precisava de conhecer a filha unigênita. Infelizmente, a filha unigênita não pôde aparecer na altura de Jesus e foi por isso que o céu trabalhou através de outro povo para enviar a filha unigênita. Outro povo para enviar a filha unigênita. Durante 2000 anos, o céu trabalhou e criou outro povo através do cristianismo. Em 1943, a filha unigênita nasceu na Coreia. Portanto, o fundamento das palavras do verdadeiro Pai ou da Bíblia que possa sustentar essa semelhante afirmação, qual é? Como é que nós podemos ir buscar, encontrar um fundamento para ela dizer isto? Onde? Onde é possível? Digam-me. Eu fico à espera. Dou o meu e-mail. Eu dou a minha morada se quiserem escrever por carta. Para eu poder ir à procura do fundamento para ela dizer isto. Chamamos a Deus o Pai Celestial, mas para um pai sozinho dar à luz é impossível. Originalmente, o que Deus queria era que os seres humanos crescessem e, quando amadurecessem, Ele queria partilhar com eles a posição de verdadeiro Pai, assim como Deus é nosso Pai e Mãe Celestiais. Temos dois deuses. Não temos um, temos dois. Temos a Mãe Celestial e temos o Pai Celestial. Portanto, quando nós orarmos, não sei se vou orar primeiro à Mãe ou se vou orar ao Pai, mas eu tenho que definir isto ou não. E se o Pai me disser que não, eu vou poder orar à Mãe para fazer algum caldinho, para pedir ao Pai para me conceder o meu desejo? Como é que é? Há dois deuses ou há só um Deus? Finalmente, em 1943, através do povo coreano, o nosso Pai Celestial trouxe o nascimento da única filha gerada por Deus, a filha unigênita. Por sua vez, isso levou ao advento dos verdadeiros pais em 1960. Enfim, foi graças ao nascimento dela que o advento de 1960 aconteceu. Não foi graças à presença do Messias. Ela é de uma linhagem caída, conforme o verdadeiro Pai disse, e uma mulher de linhagem caída jamais poderá ser unigênita sem o enxerto do filho unigênito. Está claro, isto é absolutamente claro, é evidente. Quem tem a semente é o homem, não é a mulher. Há poder de milhões de homens sem a semente, pois é verdade. Não existe. Portanto, essa unidade deve existir. Entre homem e mulher deve existir. Mas quem tem a semente é um. Se nasce, se a mulher estiver unida. Não nasce se a mulher não estiver unida. Separam-se, divorciam-se e não há semente para ninguém. Por isso o nosso Pai tem que ter uma mulher unida a ele 100%
literalmente 100%, para que a semente produza fruto. Finalmente, em 1943, através do povo coreano, o nosso Pai Celestial trouxe o nascimento da filha unigênita gerada por Deus. Por sua vez, isso levou ao advento dos verdadeiros pais em 1960. Enfim, foi graças ao nascimento da filha unigênita que o advento de 1960 aconteceu. Não foi graças à presença do Messias. Qual é o fundamento das palavras do verdadeiro Pai e da Bíblia que possam sustentar semelhante afirmação? Fico à espera de alguém que me saiba capaz, tenha a capacidade de me dizer como é que esse fundamento é realizado ou criado. Depois disso, a verdadeira mãe e a filha unigênita viajou pelo mundo com a determinação de um coração de vida ou morte e alcançou a restauração atual de 7 nações. Nessa fundação, ela proclamou o firme estabelecimento da Cheonilguk. E depois ainda continua. Houve um continente e houve determinadas ordens religiosas ou algo assim que também aceitaram o estabelecimento da Cheonilguk. E eu pergunto, que 7 nações são essas? Qual dessas nações segue o verdadeiro Pai, assume a obediência ao verdadeiro Pai, assume o ensino dos princípios divinos nas suas próprias nações? 7 ordens religiosas e um continente. Quais são essas ordens religiosas? Qual continente estabeleceu a Cheonilguk? Não sei. Vou-vos deixar com um vídeo de um líder coreano para vocês ouvirem diretamente da sua boca o que ele diz e o que ele ensina, ou o que eles estão a ensinar aos membros da Federação da Família. É um presidente, já aposentado, mas que deu esta conferência. Ouçam-na. 잘못한 상처받습니다. 아버님 말씀 95%가 참 말씀이 아닙니다. 아버님 말씀 95%가 참 말씀이 아닙니다. 그래서 아버님 문제도 중요한 이야기. 아버님 말씀 얘기 들었지. 왜 부모님 형제들은 다 원죄 있는데 왜 아버님은 원죄 없어? 이 말씀 문제 하셨어요. 이 말씀 몇 개 없잖아요. 원죄 있다는 말씀을 드리잖아요. 그러니까 뭐 가까운 지도자들이 막 벌떼 치려가지고 뭐 어머님을 입을 털어먹은 거 그런 말하면 치고 쏴떨어진다. 뭐 이렇게 막아가는 게 아니고 그런 말을 취소하게 해달라. 천비의 말씀인데 취소돼요. 어머님 말씀 답이 하자. 그랬어요. 다음에 하자. 어떻게 지금까지 그렇게 왔냐? 아버님은 구세주 메시아 제рем비로서의 태어나기 전에 택함을 받았어요. 태어나기 전에 택함을 받은 사람은 아버님뿐이 아니에요. 어머님 말씀 들으면 아버님은 구세주 메시아 제рем비로 택함 받은 것이 아니고 그 당시에 주변에 나온문 장로, 박대선 장로, 양두천 이런 사람들도 많았어요. 수십 명이 진짜 아버님과 같은 그런 비슷한 신령한 사람들이 신령한 집단이 많았습니다. 지금부터 100년 전에. 근데 어머니 말씀은 많았던, 잘 들으세요. 많았던 가운데 내가 여럿이 보니까 아버님을 선택해야 되겠다. 몇십 명이라고 그랬어요. 몇십 명. 어머님이 참 아버지로 선택할 수 있는 대상 인물이 여러 명이 있었다 그랬어요. 여러 명이 있었다. 뭐만 이해가죠? 하나가 아니고 그 가운데 아버님을 선택했죠. 왜 선택했느냐? 뭐 여러 가지 조상 그 정성들이 아버님의 조상 정성도 보고 뭐 또 어머님으로서 또 여러 가지 대어머님하고 또 뭐 얘기가 없었겠어요. 아버님이면 나와 같이 사회적으로 말하면 나와 같이 결혼하면은 하늘 성리를 충분히 이루겠다. 이걸 믿었다. 선택해가지고 쉽게 말하면 원리에 돌감나무와 창감나무 있죠. 창감나무. 아담하고 완성됐으면 뭐가 된다? 창감나무가 되죠. 그러니까 어머님은 원죄
없는 분이 원죄 있는 아버님을 선택했어요. 그래서 1960년 철력 3월 16일 날 성혼식을 했지요. 성혼식은 접붙였지요. 그러니까 어머님은 원죄 없는 분이 원죄 있는 아버님을 선택했어요. 그래서 1960년 철력 3월 16일 날 성혼식을 했지요. 성혼식은 접붙였지요. 접붙이니까 그날 그 시각 아버님 원죄가 해탈됐습니다. 접붙이니까 그날 그 시각 아버님 원죄가 해탈됐습니다. 참 어머님의 역사에 처음으로 실체 성령으로 이 땅에 오신 재림 독생자가 아니고 초림이야. 어머니가요. 아버님은 초림의 재림이에요. 재림이잖아요. 예수 두 번째 오셨으니까. 예수가 온 게 아니고 예수가 예수를 세워서 이루려고 했던 세계를 못 이루었으니까 대신자를 아버님을 세웠잖아요. 2000년 만에. 아버님은 재림이고 어머님은 초림이에요. 예수 부인이 있었으면 재림이지만 장가 못 갔잖아요. 그러니까 어머님은 초림, 이걸 절대 잊어먹지 마세요. 어머님은 초림이에요. 초림이시고 원죄가 없는 어머님이시 어머님과 성혼을 하면은 그날 그 시에 아버님 원죄를 벗어져가지고 아버님도 원죄 없는 아버님과 원죄 없는 어머님으로 탄생되기 때문에 원죄 없는 자녀를 잉태했고 우리도 원죄 해탈이 되었습니다. 어머님이 아버님을 자기 못했다 말씀 들었죠. 한번 들었을 거예요. 어머님이 아버님을 책임을 못했다. 뭔 책임 못했냐? 살아생전에 아이들을 갖다 놓고 너 엄마가 육신의 엄마가 아니고 너 엄마가 독생녀다. 성령 잉태하신 독생녀다. 엄마를 모시라. 한 번도 이런 교육을 안 했다는 거예요. 어머님 말씀. 우리 엄마예요. Este foi então o vídeo que alguém com responsabilidades na própria Coreia ensina e educa os membros dessa mesma forma. Foi uma conferência que ele deu. Não só uma, mas uma série de conferências. Pois a Federação querem, pois, passar a mensagem que Yeon-jae-rim, por rancor e ódio, fala mal da sua mãe. Que o que Yeon-jae-rim quer é a liderança, quer poder e posição. Isto é o que a Federação transmite aos membros. Este é o discurso ou a mensagem que os líderes da Federação da Família querem fazer crer que Yeon-jae-rim teve ou tem a respeito da sua mãe. Penso que isso não é mais do que uma manipulação de uma verdade que querem esconder. Querem fazer crer que sentimentos pouco abonatórios de um filho para uma mãe que somente procurou e procura dizer a verdade sobre factos, sobre a violação das direções dadas pelo Messias, e não maldição, do que na realidade aconteceu na mente e coração da sua mãe. Afinal, parece que Yeon-jae-rim manifestou o que Yeon-jae-rim manifestou está a evidenciar-se com o passar do tempo. Portanto, dizer a verdade é fundamental para cada um de nós, nem que seja mãe ou pai. Quantos pais aceitam a prisão de um determinado filho porque ele foi realmente infrator? E o mesmo se verifica, ao contrário, de filhos para pais. A verdade deve superar todas essas coisas. Rebelar-se contra a sua mãe? O que é que está em jogo? Não é a vontade de Deus? Não devemos conforme nos ensinaram, que devemos deixar e defender tudo para seguirmos a vontade de Deus? Não devemos deixar pai, mãe, família, etc. para seguirmos a vontade de Deus? Pois se a mãe Aksan está a dizer coisas contrárias ao pai, o que é que os filhos devem fazer? O que é que nós, membros, devemos fazer?
Seguir a mentira? Ou seguir o Messias? O que é que vocês querem fazer? Querem seguir a mentira? Querem dizer que ela é que tirou o pecado original do nosso pai? Ou querem seguir aquilo que o nosso pai diz? Ela é pecadora, vem de uma linhagem pecadora e tem pecado original? Quem dos dois vocês devem querer seguir? Não tivemos certamente discussões sérias porque deixávamos o nosso seio familiar para abraçarmos um movimento estranho? O que Jesus disse sobre a sua própria mãe? Foi simpático o que Jesus disse? Disse à sua própria mãe? Não foi a verdade que devia ser dita? Também foi uma relação de filho para mãe. Devemos pactuar com a mentira e com o erro quando em consciência sabemos do que se está a passar? Isso é que os líderes sabem o que se está a passar, mas eles escondem essa informação. Dizem até entre eles, entre um número pequeno entre eles, que não devemos dizer, ou pelo menos deve ser dado muito lentamente para os membros serem absorvidos. A segunda geração, para eles vão aceitar muito facilmente, segunda, terceira, quarta. Mas a primeira geração, aqueles que iniciaram, digamos, o movimento com o verdadeiro Pai, é difícil para esses poderem perceber, compreender, aceitar. Mas a terceira, quarta, quinta geração, para eles é fácil aceitar isto. Se nós não tivermos a responsabilidade de poder educar e poder transmitir realmente a verdade a essas mesmas pessoas. Porque senão elas vão para o inferno e nós somos os responsáveis. Qual é o fundamento bíblico do princípio divino e as palavras do verdadeiro Pai que possam sustentar uma afirmação que é filha primogênita ou filha unigênita de Deus, com a esperança de toda a história bíblica? Qual é o fundamento bíblico do princípio divino e palavras do verdadeiro Pai que possam sustentar que uma mulher tivesse nascido de uma linhagem purificada, logo sem pecado? Qual é o fundamento bíblico do princípio divino e das palavras do verdadeiro Pai que possa sustentar um discurso em que o verdadeiro Pai só se tornou Messias a quando do casamento de Akshan com o Reverendo em 1960? Qual é o fundamento bíblico do princípio divino e as palavras do verdadeiro Pai que possa sustentar que o Messias só se tornou purificado e sem pecado original quando do aparecimento de Jesus a San Mian? Qual é o fundamento bíblico do princípio divino e das palavras do verdadeiro Pai que possa sustentar que uma mulher nascesse com todo o conhecimento, não tendo necessidade de ser educada por ninguém? Vejam lá, aos 16 anos, aos 17 anos, ela já sabia tudo. Será possível? Será possível? Nem Jesus, só aos 33 anos aos 30 anos é que veio a afirmar-se publicamente. O que é que se passou até lá? Não teve educação? O nosso pai não teve que estudar? O nosso pai não teve que ir à procura de conhecimento e de verdade? Ela aos 16 anos já sabia tudo. Espetacular. Qual é o fundamento bíblico e do princípio divino e das palavras do verdadeiro Pai que possa sustentar a doutrina de que Deus é Pai e Mãe, Pais celestiais, e não somente Pai? Qual é o fundamento das palavras do verdadeiro Pai que possa sustentar a alteração do conteúdo do livro de Chon Song-yong? Não havendo fundamento para apenas uma só destas questões, é mais do que suficiente para se concluir que há erros de doutrina, de visão e de comportamento por quem profere tais declarações. Um só erro é mais do que suficiente para se desviar do rumo certo. Se no princípio 1/1000 de grau sai da verticalidade, sai do vertical 1/1000 de grau, no topo, no crescimento, no desenvolvimento, é muito mais a distância do vertical para esse grau do milésimo de grau que vem a surgir, é uma diferença muito maior no futuro. E isto significa o quê? Significa o descalabro de uma providência, se isto for aceito. Então está a nascer, afinal, uma nova teologia. Está a nascer uma nova religião centrada numa mulher. Que diz, para mim, lamento, mas diz disparates. Se isto alguma vez fosse a tribunal, até Satanás deve de ter que reconhecer
Isso, já que as leis vigentes neste mundo caído, e mais precisamente na Coreia e nos Estados Unidos, dão legalidade a estes testamentos e declarações, deixadas por escrito. O próprio Satanás reconheceria quem é o legítimo herdeiro e que ele estaria na posição central da providência. Não percam a bênção que o Messias vos deu. Não a percam. Regressem à esfera do domínio do Messias. Para todo o bem da própria humanidade e para o bem das vossas gerações futuras. Acreditai, investigai, procurai conhecer se isto é verdade ou bem é mentira, e de investigar e de procurar. Não se satisfaçam com o que está aqui escrito ou com o que está aqui dito, e pelo vosso próprio pé à procura da verdade. Que Deus vos abençoe.